Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou instrutor do curso de refrigeração em máquinas de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre solda fria, ok? O que é solda fria? Solda fria é uma solda que não é quente. Brincadeiras à parte, vamos lá. Solda fria é mais ou menos isso, é uma carta coringa que você tem na sua manga para você usar em determinadas situações, certo? Tem algumas situações que você é obrigado, por exemplo, um evaporador perfurado, certo? O evaporador, a geladeira é relativamente nova, só que furaram o evaporador. Como é que a gente faz? Então as soldas frias, elas estão aí para ajudar. Tem outras situações em que, de repente, um tubo de cobre que você tem que fazer a união dele com alumínio e, de repente, não é possível nem você soldar, certo? Brasar, e nem usar, por exemplo, uma junta locking, talvez por causa do local de difícil acesso. É possível também usar uma solda fria para fazer uniões de tubo. É sobre isso que eu vou falar com vocês, tá? Legal você dominar as soldas no maçarico, ótimo, mas é legal você também ter uma carta na sua manga, beleza? E quando a gente fala em solda fria, tem um parceiro aqui do Portal Refrigeração que chama Brasweld. Eles são especialistas em desenvolver, além de outros produtos, mas eu acredito que a especialidade deles mesmo são essas soldas frias. Olha, Brasweld, a gente vai entrar no site deles agora, tá legal? Para dar uma olhadinha. Cadê? Deixa eu pôr a tela do meu computador aqui. Ok, tudo certo. Produtos, vamos colocar aqui. Primeiro vou começar com essas soldas para evaporador. Primeira que eu vou mostrar é essa daqui. Alumax verde, Alumax branco. Antigamente tinha também Alumax prata, certo? Não sei porquê. Eles descontinuaram aí a prata, né? Pelo menos não está aparecendo aqui no site. Eu ainda tenho a prata aqui no meu estoque, tá? Mas é a mesma coisa. E na realidade eu já comecei errado o vídeo porque eu falei que o vídeo era sobre solda fria. Na realidade a gente não pode chamar o Alumax verde ou branco. Vou falar Alumax verde, tá bom? Que é o mais comum que você vai encontrar por aí. Você não pode chamar de solda fria, porque na realidade ela é uma barra epóxi que você tem que aquecer o alumínio para poder derreter essa barra epóxi. Mas eu chamo ela, coloco ela no grupo aí de soldas frias. O pessoal da Brasweld que me perdoe, por favor, mas é só porque ela está no mesmo bojo, certo? Daquelas soldas que ajudam, no caso, às vezes, onde uma solda convencional não funciona, tá bom? Na realidade, meu primeiro contato com a Brasweld foi através dessa Alumax verde. Um dia eu estava fazendo um vídeo onde alguém furou o evaporador, o congelador, e eu fiz o reparo. E no vídeo, brincando, né? Eu cheguei e falei, olha, eu nem sabia que o fabricante do Alumax era Brasweld, embora que está escrito na embalagem. Tá, mas no vídeo eu brinquei. Olha o pessoal aí da Alumax, se quiser fazer uma parceria com a gente. E não é que alguém lá da Brasweld assistiu o vídeo, entrou em contato comigo, a gente fechou uma parceria. Já vai para uns 2 anos, mais ou menos. Pois é, então eu já uso muito antes de conhecer o pessoal, antes da parceria, eu já usava esse Alumax verde. E eu digo que antes do Alumax verde, a opção era trocar o evaporador. E depois que eles lançaram esse Alumax verde aqui no Brasil, então a gente tem essa opção de salvar o evaporador, tá? Inclusive eu tenho, deixa eu ver aqui, eu tenho alguns vídeos, na realidade eu tenho vários vídeos fazendo esse tipo de serviço. Separei um aqui, só para você mostrar, deixa eu até baixar o volume, porque, isso daqui é uma geladeira, alguém furou com faca, e repara só, que fizeram um furo pequenininho. Deixa eu aumentar a imagem, deixa eu ver se não distorce muito. É um furo pequeno. Esse é o furo ideal para o Alumax verde, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Eu lixei nesse caso você pode lixar com uma lixa grossa
Ou então, nesse caso aqui, eu utilizei uma escova rotatória na minha furadeira, certo? Porque, na minha opinião, fica melhor, mais rápido, dá menos trabalho do que a lixa, mas pode ser com a lixa. Deixa eu soltar só um pouquinho para vocês verem. Ó, aliás, deixa eu mostrar aqui lixando. Ó, dá uma olhada só. Aí eu processo lixando, ok? E agora vamos mostrar aqui a técnica que eu uso, tá? É uma técnica que ela é um pouco diferente da técnica que vem no encarte, né? No papelzinho que acompanha, né, o Alumax verde, vem todas as instruções, eu faço um pouco diferente. Eu corto mais ou menos ali 1 centímetro. E nesse caso, como o furo é embaixo, na parte de baixo do evaporador, olha como eu faço. Ao invés de aquecer direto em cima do furo, eu aqueço por baixo. Correto? Essa é a melhor posição de usar, na minha opinião. Tá legal? E aí, à medida que eu vou aquecendo, ó, sempre com uma chama bem baixa, a gente vai aquecendo, ó, e à medida que vai aquecendo, ele vai derretendo. Por isso que a gente não pode chamar ele de solda fria, mas eu não podia deixar de trazer ele nesse vídeo, porque é uma daquelas cartas que você usa na manga, cara, que salva um evaporador, ok? Outra coisa, esse Alumax verde ele é indicado para furo pequenininho, tá? Não dá para usar em furo grande, ele não é indicado para furo grande. Para furo grande eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, sabe? Furos um pouco maiores, eu não uso o Alumax verde, eu uso um outro Alumax. Ah, e dá uma olhada nessa imagem que dá para ver as ranhuras. É muito importante quando você lixa, ou com uma lixa ou com uma escova rotatória, você deixar essas ranhuras. Essas ranhuras, elas ajudam muito a adesão, né, do produto, ok? Ó, ele tem que ficar bem pastoso, ok? Não pode ter pressão dentro da tubulação, inclusive aí a gente tira o... Ó, dá uma olhada que ele vai batendo ali, ele vai trocando de dedo, porque tá quente, tá bom? Então, bate com o indicador, bate com o dedo médio, tá certo? Para dar uma modelada ali, para ter certeza que ficou bem fixado. Então, à medida que seca, ele adere muito, muito bem, tá bom? Ah, eu dizia o seguinte, sempre tira o núcleo da válvula para você não fazer esse processo para não criar pressão dentro do sistema. Se criar pressão, dá vazamento, entendeu? Sempre sem o núcleo da válvula, ok? Aí a gente pressurizou, colocou sabão, ó como que ele ficou no final das contas. Aí é só fazer a carga de gás, ok? Aí final de vídeo, beleza? Opa, vamos lá. Então, cara, eu tenho vários vídeos aqui no canal, dá uma procurada, coloca aí furo no evaporador ou furo no congelador, que você vai ver as técnicas que eu costumo usar para resolver esse problema, tá bom? As cartas na manga que você fala, tá? E num vídeo como esse não dá para me dizer tudo que você tem que fazer, porque além do reparo, você tem que fazer limpeza do sistema, porque sempre entra água para dentro do sistema, trocar o óleo, tá bom? Aí eu recomendo que você assista o vídeo completo para ver toda a técnica que a gente usa para fazer esse serviço, tá bom? Pausei o seu vídeo só por um instante, tá? Para te fazer uma pergunta. Tá a fim de aprender refrigeração comigo? Tá a fim de estudar no portal Refrigeração, aprender refrigeração, máquina de lavar, controlador digital, mesmo que você não saiba nada, porque a gente começa do zero absoluto, vai evoluindo, evoluindo, até que você se torne um profissional altamente qualificado. Ou mesmo você, que já está no ramo, já é um técnico, mas sente a necessidade de se aprimorar, se atualizar, inclusive com as novas tecnologias inverter, o local é o portal Refrigeração. Tá bom? Eu estou deixando o link dos nossos cursos aqui embaixo, na descrição. Tem o meu site, lá tem todos os nossos cursos, tem os combos, legal? E o valor, muito importante, muito, muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Então, agora é contigo, tomar uma atitude, dá uma olhada e vem estudar aqui no portal. Legal? Continua com o vídeo por aí. Essa outra opção aqui, ó, é o Alumax verde, é o que eu falei para você.
Então, quando se trata de um furo maior, eu costumo usar esse Alumax, Alumax C. Perdão, Alumax verde é o que a gente já viu. O Alumax C, ele é uma resina acrílica bicomponente. O que é bicomponente? Ele tem dois componentes. É um pozinho que parece um pó metálico, tá certo? E ele tem um acelerador que transforma, né, ele numa massa, um líquido que você põe algumas gotas, e aí você passa no furo, tá bom? Ele é excelente. Agora, por que eu não uso sempre ele, se ele é tão bom? Apesar dele ser muito bom, por exemplo, para furos grandes, ele tem uma desvantagem em relação ao Alumax verde, que é o tempo de cura. O Alumax verde, em 5 minutos, está pronto para você trabalhar com ele. Pressurizar, fazer vácuo, tudo mais. Já o Alumax C, você precisa de no mínimo 3 horas. Então eu só uso o Alumax C realmente se um furo for um pouco maior. Tá bom? É isso que eu estou falando. Você tem que ter todas essas cartas na manga para você usar aquela que faz sentido, beleza? Então vamos lá. Ele é próprio para evaporadores de alumínio, certo? O conteúdo do kit você consegue fazer até 8 soldas se for furo grande ou 12 se for furos pequenos. Para obter melhor resultado, recomenda-se misturar aproximadamente de 8 a 12 gotas. Isso daí depende do tamanho do furo, da quantidade de material que você vai colocar. Bom, aqui tem todas as instruções e no encarte, tá bom? Nesse papel aqui do lado de trás, tem também tudo escrito para você não errar. Deixa eu até dar uma dica para vocês. O grande problema de muita gente que erra na hora de usar esses produtos, depois fala, o produto não funciona. Sim, ele funciona, ele foi exaustivamente testado, certo? E ele funciona desde que você leia as instruções. Tem cara que ele não tem paciência de ler as instruções e fazer igual está escrito, e aí acaba, não funciona, e ele diz que o produto é ruim. Não, você é que não leu as instruções, beleza? Eu tenho um vídeo também usando, ó. Eu fiz esse reparo aqui, ó, num tubo de alumínio, tá bom? Mas ele pode ser no evaporador também. Isso daqui é o meu sistema didático onde eu gravo as minhas aulas, onde eu gravo alguns vídeos para o YouTube, tá certo? E aí a gente tem um tubo de alumínio, inclusive esse tubo de alumínio ele foi soldado entre 2 tubos de cobre usando um outro produto que eu vou falar dele daqui a pouco, que é o Mega Pro, tá bom? Mas nesse caso aí, esse tubo de alumínio, ele tinha um vazamento. Ele foi um tubo de alumínio que nós removemos de uma Brastemp que deu vazamento no tubo de sucção. Aí a gente removeu para fazer algumas aulas e resolvemos colocar ele aqui, justamente para, além de testar o Mega Pro, que a gente vai mostrar daqui a pouco, testar também o Alumax C, resolvendo esse problema. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu soltar o áudio, deixa eu soltar o vídeo, deixa eu tirar o áudio, tá bom? Para não atrapalhar. Vamos lá. Deixa eu mostrar para... Ó, esses são os 2 componentes, tá bom? Esse é o encarte que eu falei, que a galera não olha, não lê e depois tem problema para colocar. Certo? Então lê o que está escrito primeiro para depois fazer direito. Beleza? Ó, esse é o pozinho que eu te falei, que parece como se fosse um pó de alumínio. Não é pó de alumínio, pelo menos eu acredito que não seja. Não sei exatamente do que se trata, tá bom? Mas eu só sei que funciona. E é bem legal, é bem bonito. Dá uma olhada, ele é bem brilhante, assim, parece realmente a raspa do alumínio. Vamos lá. Ó, como que a gente faz? No caso aí a gente vai fazer direto ali em cima do local, tá bom? Mas você pode fazer em um pedacinho de plástico separado a mistura e depois passar em cima. É que você tem que ser ligeiro, tá bom? Porque ele endurece muito rápido. Então, ó, tô juntando, tem um vazamento ali em cima, nesse tubo. Tá legal? Se você quiser assistir esse vídeo inteiro depois... Esse vídeo ele está no meu canal. Lá eu mostro, inclusive, o vazamento com bolha de sabão e tudo mais, certo? Agora vamos colocar as gotinhas
do acelerador, tá bom? Ó que legal quando começa a pingar essas gotinhas. Presta atenção na reação que causa. Ó, tá lá o pozinho. E quando a gota começa a cair, dá uma olhada a reação que faz. Eu acho muito satisfatório de ver. Ele é meio chatinho de pingar, mas ele pinga, tá? Ó. Dá uma olhada como vai se transformando. Parece um metal líquido. Olha, aí com a pazinha ali a gente dá aquela misturadinha, tá bom? E coloca exatamente ali em cima do local aonde está o furo. Beleza? Aí no caso eu coloquei 2 camadas, tá? Eu fiquei achando que uma camada só não ficou muito boa, coloquei 2 camadas. Ok, mas eu queria mostrar para vocês. Então esse é o tal do Alumax C. É o que eu falei, ele é mais indicado para furos maiores. Na realidade esse furo aí é pequenininho, tá? Eu poderia ter usado ele num furo maior. Mas eu quis usar ele aqui para mostrar como que eu uso, tá bom? E normal, eu posso usar ele no furo pequeno. A desvantagem dele é que, ao contrário do Alumax verde, que ele cura em poucos minutos, esse daí você tem que esperar no mínimo 3 horas. Eu costumo esperar 4 para garantir, tá bom? Bom, vamos lá dar mais uma olhada o que a gente pode colocar na nossa manga. Aqui, ó. Ó, cara, na minha opinião, eu acho um dos melhores produtos que eu já vi, certo? Para refrigeração é esse daqui, é o Mega Pro, tá bom? Mega Pro, ele promete, ó, produto ideal para unir tubos de cobre, alumínio e latão. Todos os gases. Então ele pode ser usado para unir tubo de cobre, principalmente latão, praticamente a gente não usa. Eu mesmo nunca fiz uma solda em latão, certo? A gente usa cobre e alumínio. E ele promete unir cobre e alumínio sem o uso de maçarico, tá? Inclusive, o vídeo mais visto do meu canal justamente é eu testando essa maravilha, o Mega Pro, tá? E aí, quando eu fiz o vídeo, muita gente comentou, eu já tentei usar e não deu certo. Cai no mesmo problema que eu falei antes. Se você não lê o encarte, não lê as instruções, não vai funcionar, certo? Por quê? Porque tem uma série de coisas para fazer dar certo, tá bom? E você tem que ler, tá bom? Quer ver só? Deixa eu mostrar para você. Ó, utilize tubos de qualidade, tá? Não é qualquer tubo, são tubos bons. É o tubo que a gente encontra mesmo na refrigeração, tá bom? Na hora de você fazer a união deles, você tem que deixar uma folga entre 0,15 e 0,20. Não pode estar aquele furo muito apertado. Se tiver muito apertado, na hora que você vai colocar um tubo no outro, ele empurra para fora o Mega Pro e aí não faz o serviço. E se tiver muito folgado, também não vai dar a reação que precisa. Então, ele tem que estar na medida certa, certo? Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui, assista esse vídeo, que eu tive uma sacada muito legal para você não errar na hora dessa medida, tá bom? Você tem que lixar também, você tem que lixar tanto a parte externa do tubo a ser unido, quanto a parte interna, certo? Mas não pode ser qualquer lixa, tem que ser com a lixa que vem junto com o produto, com o Mega Pro, porque é uma lixa especial. Quer ver? Deixa eu ler sobre essa lixa. Tá? É uma lixa que contém óxido de alumínio na sua composição, na sua formulação. Então, se você não usar essa lixa, não vai funcionar. O óxido de alumínio que tem na lixa, ele é agente ativo na hora de soldar. E aí tem muita gente que acha a lixa muito dura. Eu tenho uma lixa melhor. Não é melhor, você tem que usar aquela. Se não usar aquela, não vai funcionar. E aí você vê o passo a passo, tá bom? Eu não vou ficar falando o passo a passo aqui. Por quê? Porque eu tenho um vídeo, ó, na realidade eu tenho 2 vídeos. Esse daqui foi o primeiro que eu fiz, ó, ele tem 315 mil visualizações. O vídeo mais visto aqui do meu canal, onde eu ensino passo a passo. E esse daqui, um mês depois, tá bom?
Na realidade, esse aqui só tem 11 mil visualizações, mas esse daqui, na minha opinião, é melhor do que esse. Porque um mês depois, eu melhorei a minha técnica. E eu dou muita dica aqui, então se você quiser aprender, procura aqui, ó, Mega Pro 30 dias de testes e resultados. Minha experiência. Coloca lá, assista esse vídeo, eu vou colocar só um trecho aqui. Interrompemos o seu vídeo pela última vez, eu garanto, mas por um motivo muito interessante, tá bom? Para falar dos parceiros aqui do canal, aqueles que fazem o portal Refrigeração acontecer. Brasuel, uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para refrigeração, produtos como Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. É uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Procure os produtos da Brasuel em uma loja de refrigeração pertinho de você. E tem a Elite. Elite desenvolve com muita tecnologia e ótimo custo-benefício ferramentas. Ferramentas que você nem fazia ideia de que existem e que fazem muita falta na sua maleta, tá bom? Procura os produtos da Elite, tem para refrigeração, máquina de lavar, ar-condicionado, tá bom? Procura nas lojas de refrigeração, encontra também na internet, legal? Dá preferência para Elite. E por último, porém não menos importante, o caçulinha aqui do Portal Refrigeração, a Friopar. Friopar, ele vem com uma proposta de ser o seu vendedor de confiança. Você já tem um vendedor de confiança? Pois é, a Friopar quer ter esse lugar aí na sua vida. Certo? Digamos, você está fazendo um orçamento, uma troca de compressor, você pega o seu WhatsApp, porque você vai salvar o contato da Friopar e vai perguntar lá para eles quanto está o compressor e tal. Rapidamente eles vão te dar, eles entregam em todo o Brasil e vão te ajudar muito a que a sua assistência se desenvolva. Beleza? Estou deixando tanto o link do site quanto o WhatsApp. Estou falando sério, salva o WhatsApp da Friopar e você vai ver que atendimento eles entregam em todo o Brasil, tá bom? Salva agora, valeu? Bom, continua com o vídeo por aí e tchau! Geração é de máquina. Opa, deixa eu tirar o áudio para não ficar meio esquisito. Vamos lá. Ó, dá uma olhada, a técnica que eu desenvolvi. Então, ao invés de eu alargar o tubo que vai ser unido, eu preferi fazer uma união com um tubo maior. Então, no caso, esse tubo que a gente está usando aqui, ó, esse de alumínio, ele é de 5,16. Então, ao invés de eu pegar e alargar o outro tubo 5,16 com alargador e, de repente, passar da medida, o que eu preferi fazer? Eu preferi fazer uma união com um tubo de... se eu não me engano, é 5/8. Ou é 3/8? Eu acho que é 3/8. Um tubo de 3/8. Ele dá certinho. Pode fazer sem medo, que ele dá certinho. Você não precisa nem ficar conferindo medida. Só não esquece de lixar, tá bom? E aí eu dou todas as dicas, que você tem que preparar tudo antes. Certo? Ó, o que eu estou mostrando aí é que eu estou deixando tudo preparado, as uniões. Certo? Eu faço o teste antes. Ó, esse daí é o tubo antigo, como estava. E aí eu vou cortar. Vou usar, vamos lá. Deixa eu adiantar aqui. Ah, esse daí eu mostrando, esse tubo daí, da onde foi que eu tirei. Eu tirei esse tubo de uma geladeira Brastemp que tinha um vazamento. Tá bom? E aí trouxe para fazer as aulas e agora eu estou usando ele justamente para fazer esse teste com o Alumax C. Eu, se fosse você, não perdi assistir esse vídeo porque ficou muito legal, ó. O furo é esse daqui, ó. Tá bom? Que a gente vai tampar. Bem aqui é onde deu o vazamento. Ok? E aqui, ó, a gente faz todos os testes para fazer essa união aí. Beleza? Bom, também não vou... Ou vou, deixa eu ver aqui. Ó, eu deixo tudo preparado, aí eu tô só testando, certo? Para colocar o Mega Pro. Por enquanto eu não coloquei Mega Pro,
Testo tudo primeiro, ó. Tô fazendo... Essa é a tal lixa que eu falei para vocês, que tem que lixar com ela. Não adianta lixar com outra, senão não funciona. Vamos lá, tô adiantando, ó. Tô mostrando como é que lixa. Tem que deixar as ranhuras. Bom, é o que eu falei para vocês. Não dá para me falar de tudo agora, tá? Se você quiser realmente aprender, dá uma olhada no vídeo que eu tô... Nesse vídeo que eu mostrei para vocês, assiste por inteiro. E por último, eu quero falar de uma outra solda fria, que é o Red Epox T-Pro. Tá ficando muito longo esse vídeo? Não, 22 minutos, tá tranquilo pelo que eu tô entregando. Pessoal, pensa se não vale a pena. Vale bastante a pena. Ó, Red Epox T-Pro. Esse daqui, ó, ele é indicado, principalmente, hoje eu uso ele, eu já usei ele em evaporador, mas ele é mais indicado para condensador, certo? Ele é mais indicado para condensador porque ele aguenta até 180 graus positivos. Então, você pegou um furo no condensador, dá para você usar o Red Epox T-Pro. São duas bisnagas, ó, tem duas seringas que você mistura e aí você aplica no local, espera secar, tá bom? Tem a quantidade de minutos que você espera secar, tá bom? E aí você vira uma pedra, tá bom? Eu tenho um outro vídeo aqui que eu fiz aqui. Na realidade, eu coloquei um evaporador. Hoje, se eu fosse fazer serviço, não usaria mais ele para evaporador, tá bom? Mas é só para você ver como é que funciona. Deixa eu soltar aqui. É um evaporador, ó, que o capilar dele entupiu. Eu coloquei um capilar novo e coloquei o Red Epox T-Pro para soldar. Se fosse hoje, eu teria feito com Alumax C, tá bom? Porque é o mais indicado para isso. Mas funcionou, tá bom? Mas é legal você usar o produto certo no local correto. Mas só para você ver o funcionamento, deixa eu soltar aqui para vocês. Ó, então ele tem uma bisnaga, né? Uma seringa que vem com um material, nesse caso branco. E aí, deixa eu até acelerar o processo, deixa eu ver se eu consigo. Alterar a velocidade para ir mais rápido. Ok. E tem essa outra aí que é um preto meio azulado, tá bom? Então você coloca lado a lado aí para colocar a mesma quantidade aproximada. Tá bom? E aí mistura. Tá bom? Eu acelerei um pouco a imagem para não demorar tanto. E aí mistura, aí fica assim um azulão, tá? Um azulão. Certo? Para preto, ok? Aí misturou, você aplica. Dá uma olhada, foi uma substituição de capilar que a gente fez numa placa fria. É possível substituir o capilar da placa fria, tanto é que tá aí, ó. E aí você coloca. Fizemos a mesma coisa, lixamos ali com a nossa escovinha rotativa, né? Repara nas ranhuras que ficaram. Essas ranhuras são bastante importantes, tá bom? Uma dica para você, o dia que você for fazer um serviço desse, lixa também o capilar, tá bom? A gente precisou refazer esse serviço, porque na primeira vez a gente não lixou o capilar e acabou dando vazamento, tá legal? Mas aí a gente desfez o serviço, lixou o capilar e resolveu o problema. É o que eu estou falando para vocês, ele é mais indicado para condensador. Então, se eu fosse fazer de novo esse serviço, eu teria feito com Alumax C. Teria ficado muito melhor. Mas ficou bom também. Tá bom? Isso daí era uma pequena cervejeira, tipo frigobar, em que entupiu o capilar, não teve jeito de desentupir, e a nossa solução foi essa daí, tá? E não esquece de ler o encarte. Todos os produtos aí da Brasweld têm o encarte. Esse encarte é bem importante para poder você não ter problemas. Beleza? Bom, deixa eu pausar aqui. E esse foi o nosso vídeo sobre solda fria. Tem mais algumas coisas lá a Brasweld, inclusive, fabrica, tá? Mas os mais importantes para solda fria, ainda que o Alumax Verde não entre nessa categoria, mas é legal que você domine também. Espero ter acrescentado, certo? Para você. Bom, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Diz aí
Serviu para você? Você já conhecia esses produtos, essas técnicas que a gente mostrou? E outra coisa, não deu para mostrar totalmente a técnica, eu recomendo que você assista os vídeos correspondentes. Volta lá, pega o título, é só digitar o título do jeito que está lá nos vídeos que eu mostrei para vocês e assistir por completo. Garanto que você vai subir alguns degraus aí na sua técnica como técnico de refrigeração. Deixa no comentário se foi bom ou não, certo? Até a próxima, tchau!